Então, pessoal, estamos voltando aqui com a segunda parte do estudo do nosso sistema digestório, né? E aí, para relembrar alguns conceitos que a gente viu na aula passada, a gente vai só falar um pouquinho sobre qual a principal função do sistema digestório. Então, o sistema digestório, a principal função dele é quebra dos alimentos, né? Então, ele vai quebrar esses alimentos em partículas menores, né? E aí, após quebrar esses alimentos em partículas menores, vai ocorrer o aproveitamento desses nutrientes, tá ok? Também é responsável por eliminar o material que não foi digerido, certo? Então, quando você se alimenta, digamos, seu prato do dia, arroz, feijão, batata frita e carne, tá ok? Você vai lá, se alimenta, você já começa o seu processo de digestão na boca, porque você começa com aquele processo de digestão mecânica. Você não vai engolir um pedaço de bife de uma vez, você não vai pegar o prato com arroz e engolir completamente aqueles grãos de arroz. Então você vai começar por um processo de mastigação, onde o alimento ele vai ser misturado com a saliva, com a ajuda da língua, e aí você vai engolir aquele bolo alimentar. Então, o alimento ele já é quebrado na boca, ele já sofre um processo de quebra na boca, certo? Uma quebra mecânica e também o início de uma quebra química. Contudo, no decorrer do processo de digestão, nós vamos ter aquela questão do processo químico, da quebra química. Então, nós vamos quebrar essas partículas, né, essas moléculas em unidades menores. Então, por exemplo, carboidratos. Vamos quebrar os carboidratos em monossacarídeos, que são as unidades que compõem os carboidratos, são unidades, as menores unidades que compõem os carboidratos. Proteínas, vamos quebrar essas proteínas em aminoácidos para que elas possam ser absorvidas, não é isso? Lipídio também vai ser degradado. Em certos momentos ele vai ser empacotado, né? Ele vai ser emulsificado em partes menores, não é isso? Em porções menores, para que ele possa ser degradado com maior facilidade. A gente vai ver isso aí hoje, tá ok? Então, as nucleases, né? Também vão ser quebradas em nucleotídeos. Perdão, os ácidos nucleicos também vão ser quebrados pelas nucleases em nucleotídeos, não é isso? Para que eles possam ser utilizados para a produção de energia, tá ok? E aí, a gente vinha falado posteriormente, depois da função do sistema digestório, do canal alimentar, né? O canal alimentar nada mais é do que o caminho percorrido pelo alimento, não é isso? É o caminho percorrido pelo alimento. Então, ele tem uma composição predominantemente muscular, predominantemente musculatura lisa, involuntária, tá ok? E aí a gente fez uma subdivisão, não é isso? A gente fez uma subdivisão das nossas aulas do sistema digestório, não é isso? Que a gente dividiu em porção superior, para a aula anterior, e porção inferior, que é o conteúdo de hoje, certo? Então, a porção superior é formada pela cavidade oral e pela faringe, então é formada pela cavidade oral e pela faringe, certo? Cavidade oral aqui e pela faringe. E a porção inferior, que é a que a gente vai ver hoje, é formada pelo tubo digestório. Então, ó, cavidade bucal da boca, nós vimos, né, a presença da língua, suas peculiaridades, dos dentes, da saliva, falamos um pouquinho sobre a saliva, da amilase salivar, que já vai quebrar o amido no processo de emulsificação, não é isso? No processo de mistura do alimento com a saliva, formando aquele bolo alimentar. E aí nós tivemos um pequeno vislumbre da faringe. Vamos voltar aqui um pouquinho nos slides. A faringe ela é o principal órgão do processo de deglutição, não é isso? Então, esse processo de deglutição, nós temos uma fase que é a fase voluntária e uma fase que é a fase involuntária. Então, ele possui fases voluntárias e involuntárias. Então, a primeira fase é a fase voluntária, que é a fase oral, tá ok? Você está tendo a deglutição do bolo alimentar. Uma questão importante é que essa válvula, né, a epiglote, ela fecha a tubulação respiratória, ela fecha a traqueia para impedir que o alimento ele entre, né, no tubo da traqueia, tá certo? E aí essa fase aqui é a fase faríngea, que é a fase involuntária,
tá ok? E por último, nós temos a chegada do alimento no esôfago, que também é uma fase involuntária. Então, a faringe é o principal órgão, um dos principais órgãos da deglutição. É ele que dá início ao processo de deglutição, certo? Então, nós vamos ter, através da ajuda da língua, né, você vai empurrar o bolo alimentar através da faringe, certo? Esse bolo alimentar ele vai passar pela faringe, vai fechar a epiglote, fazendo com que esse alimento não entre na traqueia e percorra o canal esofágico, que é a fase esofágica, que também é involuntária. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de esôfago, estômago, intestino delgado, suas subdivisões, intestino grosso e suas subdivisões, tá ok? E aí, pessoal, hoje vai ser apenas a porção inferior. Na aula passada nós vimos a videoaula da porção superior e hoje vai ser a videoaula da porção inferior, que trata-se apenas do tubo digestório, e compreende desde do esôfago, não é isso? Compreende desde o esôfago até o ânus, tá certo? Até a saída do ânus, tá ok? Do resto do processo alimentar pelo ânus. Então, aqui o caminho, né, por onde o alimento vai percorrer. E aí, ó, nós vamos chegar aqui no esôfago, pessoal. O esôfago, como vocês podem ver, é um órgão em forma de tubo. Ele está completamente colabado, ele é fechadinho. E aí, conforme o bolo alimentar ele vai descendo, você vai ter processos de contrações involuntárias, que a gente chama de movimentos peristálticos, né? Então, nós vamos ter um processo de movimentos peristálticos, de contrações involuntárias, que vão empurrar o bolo alimentar por todo esse esôfago até chegar ao estômago. Esses movimentos peristálticos eles são tão fortes, tão potentes, que se por acaso, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas menina é bicho ruim, né? Menina é bicho ruim, menina inventa tudo no mundo. Se você engolir qualquer alimento e a partir desse processo de deglutição, você virar de ponta cabeça, você ficar de ponta cabeça, você vai ter um certo desconforto, mas mesmo assim o alimento ele vai ser enviado contra a gravidade, mas ele vai ser enviado, na sua grande maioria, né, se não ocorrer nenhum processo de vômito, né? Então, ele vai ser enviado para o seu estômago, graças a esses movimentos, a essas contrações que a gente chama de contrações involuntárias, que tem caráter involuntário e recebem a nomenclatura de movimentos peristálticos, tá ok? Então, esses movimentos peristálticos que ocorrem no esôfago, eles são importantes para que o bolo alimentar ele percorra toda essa tubulação e chegue até o estômago. Logicamente que com a força da gravidade, esse processo ele é facilitado. Entretanto, se você tiver de cabeça para baixo, alguém lhe der alguma comida e você engolir essa comida, certamente esse alimento ele vai chegar no estômago, não nas condições ideais, mas ele vai chegar no estômago por causa justamente desse movimento peristáltico. É importante a gente ressaltar que o esôfago ele tem um tamanho de entre 23 e 25 centímetros de comprimento. E se você se basear pelas vértebras, não é isso? Pelas vértebras da coluna vertebral, o esôfago está mais ou menos ali na altura da vértebra C6 até a altura da vértebra T11, tá certo? E esse esôfago, ele é dividido em 3 porções, tá certo? Ele é dividido em porção cervical, tanto que ele começa, né, na região das vértebras cervicais, e também porção torácica, tanto que ele finaliza, não é isso, em regiões com a presença de vértebras torácicas, e nós temos ainda uma porção que a gente chama de porção abdominal. Essa porção abdominal, pessoal, essa porção aqui, ó, que está escondida nessa imagem, está escondida pelo fígado, tá certo? Então, essa porção aqui, ó, que está escondida pelo fígado, é essa porção abdominal que vai fazer a ligação entre o esôfago e o estômago. Então, o esôfago ele tem entre 23 e 25 centímetros de comprimento, é uma média. Se você for uma pessoa maior, seu esôfago vai ser maior. Se você for uma pessoa de estatura menor, possivelmente seu esôfago vai ter um comprimento
menor, certo? Entretanto, o esôfago está localizado mais ou menos na porção da vértebra C6 até a vértebra T11. É tanto que as porções do esôfago são divididas em porções cervicais, C, né, de cervical, né, e porções torácicas, T de torácica. E ainda nós temos essa porção que fica escondida nessa imagem, por causa da presença do fígado, que a gente chama de porção abdominal, essa porçãozinha final, que vai estar em contato com o estômago, tá certo? Que vai fornecer o contato do esôfago com o estômago. E a principal característica do esôfago é o chamado movimento peristáltico, aquele movimento de contração involuntária em que o alimento ele é empurrado, não é isso? De maneira unidirecional, certo? Facilitado também pela força da gravidade, mas ele é empurrado de maneira unidirecional em direção ao estômago, tá certo? Esse bolo alimentar é empurrado em direção ao estômago. Ainda é importante ressaltar, pessoal, antes de iniciarmos o nosso estudo do restante, né, dessa porção inferior do sistema digestório, né, do canal digestório. Então, é importante a gente ressaltar que do esôfago até o ânus, nós temos a presença dessas 4 camadas, tá certo? Dessas 4 camadas. Na boca, por exemplo, nós temos uma camada a mais, que é a camada queratinizada, né? Esse tecido epitelial queratinizado, que aí essa porção queratinizada na boca, não é isso? Ela serve para quê? Serve para que a boca ela consiga sobreviver a lesões, não é isso? A boca ela seja um local que consiga sobreviver a determinadas lesões. Então, quem nunca mordeu a boca por acidente, quem nunca se alimentou de um osso e cortou a boca, quem nunca, ao comer o peixe, teve a boca furada por uma espinha, não é isso? Quem nunca lesou a boca de qualquer maneira, né? Então, essa camada a mais, que é essa camada queratinizada, ela serve como uma camada de proteção para evitar lesões mais profundas, na túnica, né? Na túnica, na pele da boca, tá? Isso na camada interna da boca, tá certo? Na parte interna da boca. Então, na parte interna da boca, na porção, né, de tecido que recobre a boca, tá certo? Então, quais são essas principais camadas que estão presentes desde o esôfago até o ânus? Nós temos a camada mucosa, tá ok? Nós temos a camada mucosa, que essa camada é formada por essas camadas mais internas. Essa camada mucosa, ela possui uma camada muscular, que é formada de tecido muscular liso, tá ok? Tecido muscular liso, que a gente já sabe, que é aquele tecido que tem contração muscular involuntária. Nós temos a lâmina própria, que é formada por tecido conjuntivo. É nessa lâmina própria que a gente vai ter a presença, não é isso? Vai ter a presença de vasos sanguíneos que vão nutrir essa camada, né? E vão nutrir através de, se possui vasos sanguíneos, você tem a presença de nutrientes que estão chegando pelo sangue, né? Então, se vão nutrir, vão manter esse tecido. E por último, nós temos o epitélio de revestimento, né? Que é o tecido epitelial não queratinizado, né? Que é a camada mais interna, que é a porção mais interna desse processo, dessa tubulação, que vai desde o esôfago até o ânus. Nós temos a camada submucosa, certo? Camada submucosa, que é formada de tecido conjuntivo. Nós temos uma outra camada muscular, certo? Que é formada por tecido muscular liso, que ela é mais externa. Então, vocês prestem atenção que, para que os movimentos peristálticos eles ocorram, nós temos aqui uma camada muscular, que é formada de tecido muscular liso, e ele vai auxiliar também nesse processo de peristaltismo, mas também vocês podem verificar que na camada mucosa nós temos, não é isso? Nós temos uma túnica, não é isso? Uma parte que é de tecido muscular liso, que também vai ajudar, mesmo que de maneira reduzida, nesse peristaltismo. E por último, nós temos o que a gente chama de camada serosa, que é formada por tecido conjuntivo frouxo, que é essa camada mais
externa a essa tubulação que vai do esôfago até o ânus, tá ok? Então, lembrando que na boca nós temos uma porção a mais, que é um tecido epitelial, não é isso? Queratinizado, e esse tecido epitelial queratinizado, ele auxilia, né, auxilia na proteção da nossa boca, né, auxilia na proteção da nossa boca contra lesões que possam surgir, né, através de uma alimentação errada. Peguei um alimento muito quente, queima a boca. Só que aí você tem uma camada protetora, né, que é a camada de tecido epitelial queratinizado. Tô comendo um alimento aqui, e aí na ganância, tô com muita fome, mastiguei o lábio, mordi a boca. Então, para evitar lesões mais profundas e que ocorra uma cicatrização mais fácil, na boca nós temos esse tecido, né, tecido epitelial queratinizado. Tá, ok? Contudo, do esôfago até o ânus, nós vamos ter a presença dessas quatro camadas. A camada mucosa, que é a camada mais interna, formada por um tecido muscular liso, por uma lâmina própria de tecido conjuntivo, e a parte mais interna, que é o revestimento interno do tubo, né, por onde o alimento ele vai percorrer, né, ó, a parte interna é por onde o alimento ele vai percorrer. Então, nós temos aqui um tecido epitelial, não é isso? Pavimentoso, não queratinizado. Pavimentoso porque ele parece um pavimento, tá ok? Camadas mais superficiais, nós temos a camada submucosa, que é formada por tecido conjuntivo, e aí aqui você vai ver a presença de vasos sanguíneos. São esses vasos sanguíneos que vão nutrir as camadas mais externas e as camadas mais internas, tá ok? Então, os nutrientes eles chegam nesse tecido conjuntivo pelos vasos sanguíneos, são repassados por difusão para esses tecidos mais externos e mais internos, certo? Nós vamos ter uma camada muscular, formada de tecido muscular liso, que é efetivamente onde vai ter uma maior pressão no movimento peristáltico, onde vai ter uma maior efetividade do movimento peristáltico, e por último nós vamos ter uma camada de proteção, não é isso? Uma camada de proteção mais externa, que é a camada serosa, que é formada por tecido conjuntivo frouxo. Lembrando que esse tecido conjuntivo frouxo é um tecido conjuntivo que vai, como é que eu posso dizer? Vai estar aliado ao tipo de órgão, à localidade, não é isso? Onde essa tubulação digestiva esteja inserida. Então, ele vai estar sendo formado por um tecido conjuntivo específico da localidade onde ele esteja inserido, tá certo? Ele vai ter uma íntima aderência aos tecidos aos tecidos e aos órgãos onde ele vai estar mais próximo, onde ele vai estar circunvizinhando essa tubulação, tá certo? Que vai estar circunvizinhando essa tubulação. Então, ó, falando nisso, nós entramos num dos principais órgãos, né, do sistema digestório, se não o mais famoso. Toda vida que a gente fala de sistema digestório, a primeira coisa que vem na nossa mente é o estômago, não é isso? Então, o estômago ele é dividido em regiões. Então, nós temos a região da cárdia, nós temos a região do fundo, nós temos a região do corpo e a região do piloro. Vamos definir onde cada uma dessas regiões estão. Então, a cárdia é essa região aqui, ó. A cárdia é essa região que vai fornecer a intersecção entre o esôfago, certo? O esôfago. Então, ó, só voltando aqui, ó. Que porção é essa? Do esôfago, porção abdominal, não é isso? Porção abdominal do esôfago é a porção onde vai estar tendo a intersecção aqui, ó, com o estômago. É onde você vai ter a soldagem, né? Isso, onde você vai ter o acoplamento do esôfago com o estômago efetivamente. Então, é nessa parte aqui do esôfago. Então, você vai ter entre o esôfago e o início do estômago, o início da cavidade estomacal, nós vamos ter a cárdia, tá ok? Então, envolve a abertura superior do estômago, tá ok? Então, é a parte que está relacionada com a abertura superior do estômago. Ainda nós vamos ter a parte que é chamada de fundo do estômago, fundo gástrico, certo? Está representado aqui por essa parte mais superior do estômago. Ao contrário do que vocês possam imaginar, o fundo não está embaixo, ele vai estar em cima, não é isso? Vai estar nessa porção aqui mais próxima do esôfago.
nós vamos aqui, que a parte arredondada, geralmente cheia de gás, superior à esquerda da carne. Então, essa parte aqui arredondada, geralmente cheia de gás, superior à esquerda. Gás proveniente de onde? Proveniente da digestão também, né? Então, ó, de onde é que vem o arroto, né? O processo de arroto. Então, você está aqui, ó, você pode ingerir gás, né, através do esôfago, e aí esse gás fica aqui, ó. Esse gás geralmente é menos denso e ele vai para essa parte aqui de cima do estômago, ele fica contido aqui. Consequentemente, às vezes ele pode retornar, né, com o famoso arroto, tá ok? Então, ó, nós temos também o corpo do estômago, né, o corpo gástrico, que é essa porção aqui. O corpo gástrico, ou corpo do estômago, que é essa porção aqui, que é a grande porção central e inferior do estômago, então essa porção que vai da região central à parte inferior do estômago. E por último, nós temos a região do piloro, não é isso? Que é essa região aqui, ó, que também pode ser chamada de antro pilórico. Em alguns locais você pode, em alguns livros, você pode receber o nome de antro pilórico ou apenas piloro, tá ok? Então você tem aqui o antro pilórico, beleza? Essa é uma visualização externa do estômago, certo? Então aqui nós temos ainda no estômago, não é isso? A porção, né, a curvatura maior, uma curvatura maior, não é isso? Aqui nós vamos ter uma curvatura menor do estômago, a curvatura menor do estômago, e aqui a curvatura maior do estômago. Então nós temos aqui, deixa eu até pegar uma outra coloração. Então, no estômago, nós vamos ter essa região, que é a curvatura maior. E aqui nós vamos ter a curvatura menor do estômago, tá ok? Curvatura maior, curvatura menor do estômago. No interior do estômago, nós vamos ter a presença, né, do canal gástrico e dessas pregas gástricas, não é isso? Essas pregas gástricas, elas são importantes, por quê? Porque no estômago a gente já inicia processos, né, de absorção de nutrientes. Tá ok? Essas pregas gástricas, elas são importantes para aumentar a superfície de contato. Para aumentar essa superfície de contato. E aí é importante a gente ressaltar também, pessoal, que existem algumas válvulas, né, ó, que vão impedir, existem algumas válvulas que vão impedir, né, o retorno do alimento para o esôfago e a saída, não é isso? Desse alimento que está sendo digerido para o intestino delgado, certo? Então, essas válvulas, elas recebem o nome de esfínteres, tá certo? Então, esses esfínteres nada mais são do que porções, né, em que você tem a constricção de uma tubulação, você tem a constricção, certo? Então, você tem a constricção aqui, ó, certo? Essas constricções, elas são involuntárias, você não consegue controlar, elas são involuntárias, tá ok? Então, acontece constricção, beleza? Então, o que é que acontece? Quando o alimento ele está vindo aqui pelo esôfago, essa constricção ela se abre, você permite a entrada desse bolo alimentar para o estômago, e aqui o que é que está acontecendo? Você está tendo liberação de quem? Você está tendo liberação de suco gástrico para digerir, né? Isso para quebrar esse bolo alimentar. Então, pessoas que têm problemas, né, com esse esfíncter, na realidade esse esfíncter que faz a constricção do esôfago para o estômago é chamado de esfíncter esofágico inferior. Esfíncter esofágico inferior. É esse esfíncter aqui, ó, que faz a constricção entre o esôfago e o estômago. Então, pessoas que têm refluxo, por exemplo, ela tem uma deficiência, um descontrole desse esfíncter. Então, geralmente você tem um retorno de suco gástrico aqui, ó, pelo esôfago, é aquela chamada, tô arrotando ácido, tô arrotando azedo, não é isso? Às vezes pode ser consequência do estresse, às vezes pode ser consequência da má alimentação, às vezes pode ser consequência do seu horário de alimentação errado, tá ok? Então, existem várias causas, beleza? E aí nós temos esse outro esfíncter, que é o esfíncter do piloro, né? Ou também chamado de esfíncter pilórico, que é ele que vai
impedir a saída desse bolo, né, enquanto esse bolo ainda não foi digerido completamente, não foi misturado completamente com o suco gástrico, não é isso? Com o ácido clorídrico. Então, ele vai impedir a saída, né? Ele vai impedir a saída desse bolo alimentar, que aqui quando o bolo alimentar ele se mistura, né, com o suco gástrico, ele recebe o nome de quimo. Então, quando você está lá, pegou o seu arroz com feijão e bife, mastigou, misturou com a saliva, engoliu. Quando você engole, você está engolindo uma estrutura que agora recebe o nome de bolo alimentar. Quando ele chega no estômago e ele é misturado ao ácido gástrico, é misturado ao ácido clorídrico e passa por esse processo de... que o estômago é como se fosse é como se fosse um liquidificador, né? Ele fica misturando, uma batedeira, ele fica misturando esse bolo alimentar que chegou do esôfago ele fica misturando com o suco gástrico para quebrar, não é isso? Para quebrar através da acidez, para quebrar essas partículas, né? Esses alimentos em essas porções, em porções menores. E aí o esfíncter do pilório ele vai impedir, né? Ele vai impedir que esse bolo alimentar, esse quimo na realidade, né? Que é a mistura do alimento com o ácido gástrico, ele vai impedir que esse quimo ele saia sem estar na hora, né? Ele saia antes da hora. Então, quando está suficientemente misturado, você tem a permissão, a abertura desse esfíncter, também ocorre de maneira involuntária, e aí esse quimo ele é despejado na primeira porção do intestino delgado, tá ok? É importante a gente ressaltar, pessoal, a presença dessas focetas gástricas e das células parietais, tá certo? Ou célula parietal, se a gente estiver falando de maneira unitária, né? Então aqui temos aqui o estômago com a sua divisão, ó, o fundo, a cárdia, o corpo, não é isso? O piloro, o esfíncter pilórico, não é isso? E aqui o esfíncter esofágico inferior, tá ok? Então, o que é que acontece? Você vai ter a presença, né, pessoal? Essa presença dessas focetas gástricas, que também são chamadas de cristas gástricas, tá certo? Ou então de criptas gástricas. Então, nessas porções aqui, pessoal, onde você vai ter a eliminação de vários compostos, para a cavidade estomacal. Um dos principais compostos que vão ser eliminados por essas criptas gástricas, por essas focetas gástricas, é a mucina, certo? A mucina. Essa mucina, pessoal, ela tem uma característica alcalina, tá ok? E qual é a principal função dessa mucina? É revestir a parede do estômago, para que ela não sofra com o ácido gástrico, para que ela não sofra com a atuação do ácido clorídrico, tá ok? Então, nós vamos ter aqui, pessoal, a presença dessa mucina, a liberação dessa mucina. Essa mucina ela vai se depositar, ela vai envolver a parede, não é isso? Ela vai envolver a parede estomacal, impedindo com que, não é isso? Com que essas células que formam a parede estomacal, elas venham a morrer devido à acidez imposta pelo ácido clorídrico, tá ok? Pessoas que têm deficiência nessa produção de mucina, que se alimentam errado, que se alimentam em horários errados, ela pode ter uma deficiência na fabricação dessa mucina, tá ok? E aí esse ácido gástrico, por vezes, ele pode gerar lesões, não é isso? Lesões nesse tecido, né? Nesse tecido estomacal, esse tecido da parte interna do estômago, que é o que a gente chama de úlceras estomacais, tá certo? Essas úlceras estomacais, porventura, elas podem desenvolver, não é isso? Elas podem desenvolver processos inflamatórios mais graves, e aí você pode ter situações prejudiciais para o seu estômago, tá ok? Lembrando que o câncer de estômago é um dos cânceres mais letais, pessoal, é um dos cânceres mais letais e que tem a maior ocorrência nos seres humanos, tá ok? Por quê? Porque geralmente a pessoa se alimenta mal, a pessoa se alimenta de maneira errada, em horários errados. Então, essa acidez que está aqui presente no estômago
eu não digo uma vez, eu não digo duas vezes, mas constantemente, né, favorecendo o aparecimento de ulcerações na parede gástrica, né, isso pode gerar processos cancerígenos.